Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre a ferramenta TeamPass, um gerenciador colaborativo de senhas open source. Então beleza, pessoal, nos vídeos anteriores aí nós estávamos vendo backup, nós vimos aí a questão de duplicação de dados e um assunto que seguido o pessoal acaba me mandando por e-mail relacionado as senhas, né? Como se gerencia senhas de maneira segura? É um assunto delicado porque imagina, tu tem uma empresa ou tu tem uma equipe e tu precisa distribuir entre a tua equipe as senhas, né, de acesso a servidores, a backup, enfim, uma infinidade de serviços que tu acaba adquirindo aí para gerenciar. E uma das ferramentas que nós abordamos aqui no Projeto Root, já foi mencionado, inclusive tem um vídeo, vai estar na descrição também, é o software KeePass, um excelente software para gerência de senhas. Mas o KeePass ele tem algumas características muito fortes aí de segurança, muito interessante. Tem outras ferramentas como LastPass, entre outras ferramentas, mas todas elas têm algo em comum. Elas foram concebidas para se utilizar individuais. Então, por exemplo, tu tem um KeePass com uma base de senhas lá dentro e essa base de senhas ela é restrita ali a uma única senha ou a um arquivo apenas. Então é um software que é instalado de maneira que tu vá ter acesso a uma base por completa. Então, de repente, se na tua infraestrutura, na tua TI, tu precisar gerenciar isso aí de maneira granular, ou seja, tu precisa dizer que um usuário pode acessar determinados locais, tu não tem essa opção nessas ferramentas, né? Então, o propósito desse vídeo é mostrar um segmento desse tipo de gerenciamento de senhas. O TeamPass ele é uma ferramenta colaborativa de gerência de senhas. Então tu podes determinar quais usuários podem acessar ou quais grupos de usuários podem acessar determinadas senhas ou determinadas pastas de senhas, tá? Então o propósito do vídeo de hoje é trazer esse controle de senhas para um âmbito mais corporativo. Então, de repente, na tua infra, tu tem diversos serviços e diversos funcionários. Tu tem diversos serviços, tipo serviço de e-mail, serviço de AD, serviço de banco de dados, enfim, uma infinidade de serviços que a tua empresa tem ou tu precisa gerenciar de diversos clientes. Então tu precisa ter uma autonomia, assim como uma segurança das senhas que são ali armazenadas. Então esse é o propósito dessa ferramenta, é com que tu consiga gerenciar junto à tua equipe diversos tipos de senhas, né? Então, o propósito desse vídeo é mostrar o processo de instalação, uma utilização básica da ferramenta, e aí depois vocês podem aí colocar ou nos comentários ou até mesmo no próprio fórum da ferramenta. Eu vou mostrar para vocês como obter mais informações sobre a ferramenta TeamPass. Tá ok, gente? Eu sei que o pessoal acaba falando que os vídeos acabam ficando grande, que eu tenho uma introdução muito grande até começar o assunto, mas gente, lembrando, então o foco do Projeto Root é para pessoas que estão começando na área de tecnologia. Se tu já tem conhecimento, tu podes acompanhar os nossos vídeos. Dá uma olhada na descrição, clica ali em mostrar mais na descrição, vai ter ali todo o conteúdo por tempo, então tu pode pular diretamente para o tempo que tu achares necessário e aí então tu não assiste a introdução ou tu não assiste a parte que tu já tenha conhecimento, tá? Mas para aquelas pessoas que não têm conhecimento, essa parte aqui é de extrema importância. Então, pessoal, eu sei que vocês acabam me mandando e-mail muitas vezes criticando que a gente, como eu leio às vezes vocês enrolam muito, é muito blá blá blá. Gente, não é blá blá blá. Blá 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 é para quem já tem conhecimento. O nosso foco é para aquelas pessoas que estão começando. Então, se mesmo assim, se tu achas que tu tá começando, se tu acha que tem muito blá blá blá, simples, vá na descrição, procure ali a minutagem, clique exatamente no conteúdo. Se ficares com dúvida, assista o vídeo inteiro. Se não ficares, ótimo, excelente. Antes de começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto de financiamento coletivo. Então vou mostrar aqui para vocês a página do apoia.se/Projeto Root. Nós já temos uma pessoa fazendo o apoio. Temos ali as nossas metas e as nossas recompensas, tá, gente? No decorrer da nossa campanha, eu vou entregando aí
as recompensas. Então quem quiser apoiar, apoia.se/Projeto Root, e aí faça a sua contribuição ali, seu apoio será muito bem-vindo. Como de costume, eu sempre comento sobre a wiki do Projeto Root também. Todo o nosso material de apoio ele está dentro da plataforma Wiki, então é wiki.projetoroot.com.br. Vamos direto ao vídeo então do TeamPass. Então eu vou deixar aqui para vocês o site, é teampass.net. Esse aqui é o site oficial da ferramenta, um propósito aí inovador, digamos assim, porque geralmente senha é um assunto bem delicado, né? Tu não pode simplesmente sair distribuindo uma folha impressa com as senhas para as pessoas, né? Da mesma maneira que tu não pode simplesmente ficar mandando por e-mail, anotando em bloco de notas, como é muito comum isso acontecer, tá, gente? Então, quando eu tô falando essas coisas para vocês, são coisas que eu acabo vendo, eu mesmo já utilizei nesse formato de anotar senha em bloco de notas. Graças à própria tecnologia e ao open source, existem ferramentas aí que podem nos auxiliar aí nesse momento crítico da infra, tá? Que é a própria gerência das senhas. Então, se tu tem uma senha como 1, 2, 3, 4, não seria muito interessante se utilizar uma senha desse jeito. Então, o próprio software, agora eu vou mostrar para vocês, ele te disponibiliza um gerador de senhas. Então, tu podes, além de armazenar essas senhas e criar perfis para quem for utilizar essas senhas, tu pode gerar uma senha segura. Tá? Então muitas das dúvidas aí, pessoal, em relação à criação de senhas seguras é justamente quais as senhas colocar. É melhor ter uma senha com caracteres aleatórios ou uma senha com uma frase grande? Então fica aí esse questionamento para vocês. Ambas estão seguras, tá? Mas não adianta nada uma frase ser super simples, tá? Então uma senha como "Olá, meu nome é Diego Costa" não é uma senha segura, porque é uma frase que eu falo inúmeras vezes no canal Projeto Root. Então se eu utilizasse isso aí como senha, certamente alguém iria tentar pescar as senhas do Projeto Root através dessas frases. Então muitas vezes as pessoas utilizam frases como senha, mas são frases simples. Uma dica aqui antes de eu começar o vídeo sobre a ferramenta TeamPass: se forem criar frases para utilizar como senhas, utilizem frases que não tenham muito um significado lógico, talvez um significado pessoal, mas não uma coisa lógica. Então tente misturar coisas como casa, pássaros e automóveis. Enfim, vocês podem diversificar na mesma frase 3, 4, 5 gêneros que queiram colocar aí. Essa é uma dica que eu deixo para vocês aí antes mesmo de começar a falar da ferramenta, sobre como criar senhas mais seguras. Então quem quiser dar uma olhada aqui no site deles, aqui tem a parte do screenshot, suporte, o time, contato. Aqui quem quiser utilizar no GitHub ou no Docker, enfim, algumas features da ferramenta. Então sobre segurança, ela é customizável, ela tem um tuning, né? Então tu pode fazer ajuste fino nela. Tem alguns screenshots aqui da ferramenta, tá? Eu não vou abrir os screenshots aqui, mas nós vamos fazer o processo de instalação e vocês vão ver propriamente todos os screenshots que estão aqui. Vamos fazer o processo de instalação. Como sempre eu comento sobre a wiki, você pode fazer o download diretamente ali na descrição do arquivo TXT, que fica sempre para vocês, ou acompanhar pela wiki. Então vamos lá para a wiki. Na wiki vamos clicar em Veja todas as páginas. Em todas as páginas nós vamos procurar então aqui TeamPass. Tá aqui no cantinho, lá na última coluna por enquanto, tá ali TeamPass. Então vamos clicar aqui e ele vai exibir o processo aqui da ferramenta. Então eu botei aqui o sobre, reunimos aqui informações sobre a ferramenta de gerenciamento de senhas TeamPass. O TeamPass é um gerenciador corporativo e colaborativo de senhas e informações sensíveis. Ele foi especialmente desenvolvido para gerenciar, armazenar, prover senhas e oferecer meios de acesso à informação sensível de forma controlada, centralizada e dinâmica. Então, lembrando, como eu comentei, centralizada. O grande problema de ferramentas como o KeePass é a descentralização. Então, cada arquivo tem um dono lá e aí tu não tem como comparar qual a versão é a mais atual, né, do teu software. Então esse tipo de ferramenta veio para suprir essa necessidade.
Existem outras características no KeePass que são talvez melhores no ponto de vista técnico, mas no ponto de vista colaborativo, por enquanto o TeamPass é a ferramenta do momento. Então o TeamPass ele possui 3 tipos de usuários. Então o admin ou administrator, esse tipo de usuário consegue criar e gerenciar outros usuários, criar e gerenciar regras, associar usuários à regra e administrar configurações internas do TeamPass. Porém, ele não consegue ver as pastas, consequentemente, ele não conseguirá criar e gerenciar senhas em tais pastas. Ou seja, o usuário administrador, ele só pode fazer esse tipo de serviço. Ele cria o usuário, gerencia os usuários, ele cria e administra regras, então ele não consegue ver pastas de senhas. Então o usuário administrador, o próprio nome já está dizendo, é para a administração da ferramenta. O próximo tipo de usuário é o manager ou gerenciador. Esse tipo de usuário conseguirá administrar uma ou mais regras e suas pastas e os usuários associados a esta regra. Ele também conseguirá criar e gerenciar senhas dentro das pastas pertencentes às regras que ele estiver associado. O manager até consegue criar pastas em suas regras, mas será preciso o admin para liberar o uso de pasta naquela regra. Ele também consegue criar usuários de nível inferior ao dele. O usuário do tipo manager ou gerenciador, ele é um usuário que ele administra uma ou mais regras e as pastas e os usuários associados a esta regra. Então ele não é utilizado para um uso constante. E se tu tiveres aí a opção, se tu quiseres utilizar a opção de read only ou somente leitura, esse tipo de usuário só consegue utilizar as pastas associadas à regra que ele faz parte. Ele não cria pasta e nem pode criar, modificar e apagar senhas dentro das pastas que tem acesso. Ou seja, esse tipo de usuário, ele seria um usuário que tu pode passar para uma pessoa que ela vai ter acesso a determinados locais no software e ela não pode alterar nada lá dentro, ela só vai poder visualizar. Por exemplo, tu quer passar um banco de senhas aí, ou um local de senhas para um usuário externo, para um terceirizado, para um estagiário, para uma pessoa interna mesmo da empresa, mas que não vai ter acesso a todo tipo de informação. Esse tipo de usuário pode ser o ideal. Isso dentro do software vocês vão conseguir visualizar isso daí. Mas lembrando, são 3 tipos: o admin, o manager e o read only, tá? São os 3 tipos que nós podemos utilizar dentro do software TeamPass. Então vamos seguir aqui para a parte de instalação. Eu coloquei aqui a instalação de dependências. Com essa única linha aqui, basicamente vai estar tudo satisfeito na questão das dependências e depois nós vamos ajustar algumas coisas no servidor. Como de costume, eu sempre falo que esse material ele foi criado para distribuições Debian. Nesse caso aqui nós estamos utilizando um Debian para fazer esse processo de instalação, mas essa ferramenta funciona em qualquer distribuição Linux. Então é só vocês darem uma olhadinha no fórum ali, vocês conseguem visualizar quais as distribuições que são compatíveis com o software. O processo aqui é o apt-get install e uma sequência de dependências aqui que o software precisa para funcionar. Então nós vamos utilizar o PHP 7.0, nós vamos utilizar o Apache também para fazer a hospedagem, né? Ele funciona via web, então ele tem que ter um servidor Apache, tá? E nós vamos instalar todas essas dependências aqui e fazer os ajustes. Para isso eu vou acessar por SSH, então primeiramente eu preciso saber o IP do meu servidor, então vamos logar aqui como root, vou digitar aqui IPA para descobrir o IP, vamos acessar SSH root @192.168.0.26. Depois de digitado a senha, então agora eu estou no servidor. Então o processo agora, basta nós copiarmos essa linha aqui, vamos copiar ela e vamos colar ela no nosso terminal. Ao apertar Enter, ele vai fazer todo o processo de instalação. Deixa eu corrigir ele que no início ficou errado aqui. Então ele vai fazer todo o processo de instalação das dependências dos softwares que são necessários. Ao apertar Enter ele vai fazer esse processo. Notem que precisa baixar 38 MB e depois de instalado 232 ocupados. Então vamos lá, sim e Enter. Notem que ele vai fazer o processo da instalação de todas as dependências, então eu não preciso instalar uma a uma, eu posso instalar em uma linha todas as dependências necessárias. Então notem que ele terminou o processo de instalação, então ele instalou
o Apache, instalou o PHP, instalou o MariaDB, que vai ser o nosso banco de dados. E agora nós vamos fazer os próximos ajustes aqui, ó. Então eu preciso ajustar aqui os arquivos php.ini e modificando a linha abaixo. Então eu preciso modificar o max execution time igual a 60. Eu vou editar esses dois caminhos aqui, tanto PHP 7 FPM quanto o Apache 2, eu vou editar esses dois aqui. Vamos colar e vamos procurar aqui max underline execution, tá? Tá aqui, ó, max execution time igual a 30. Então nós vamos passar ele para 60. Vamos sair e salvar. Também vamos fazer esse mesmo procedimento neste do Apache. Então a mesma coisa. Vamos editar o arquivo. Vamos procurar a mesma coisa, max execution, e vamos trocar para 60. Ctrl X, sair e salvar e Enter. Feito isso, esse ajuste já está pronto. Agora eu preciso criar um banco de dados. Eu deixei uma receita de bolo aqui para vocês do MySQL para fazer a instalação. Então, no processo de instalação do MySQL, quando eu dei o apt-get install, se vocês notarem logo aqui, ó, apt-get install, um zip e MySQL server. Ele vai utilizar um banco de dados MySQL. E no nosso caso, nós vamos utilizar aqui o MySQL underline secure installation para ele gerar uma senha, porque eu não sei qual foi a senha que foi instalada. Então, o processo de instalação ele gera uma senha genérica. E agora nós vamos utilizar o MySQL Secure Installation para gerar uma senha nova. Então eu vou colar essa linha aqui. Então ele vai fazer uma pergunta aqui que ele está perguntando se o corrente usuário é o root. Eu posso apertar Enter ou digitar root. Então eu vou apertar Enter. E aí ele está perguntando se eu quero setar uma senha para o usuário root. Eu posso digitar Y e apertar Enter. E eu vou cadastrar uma nova senha. Então eu vou botar aqui teste 1234. Teste 1234. Essa aqui é a senha do meu banco de dados, tá? De root. Então aqui, lembrando, por que eu botei aqui um monte de Y, ó? Só para vocês se guiarem. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do password eu tenho 4 Y para digitar. Perfeito. Então vamos lá. 1. Então o que ele está falando aqui? Ele está perguntando: remove anonymous user, remover o usuário anônimo? Sim. Desabilitar o login remoto para o root? Sim. Eu não quero que o login remoto para o root seja ativo. Não no momento. Se eu quisesse eu poderia deixar ativo. Sim. Remover a base de dados de teste? Sim. Dar um refresh, um reload nas tabelas de privilégios agora? Sim. Perfeito. Notem que ele deu ali obrigado por usar o MariaDB, que o MariaDB é um fork do MySQL. O MySQL virou uma ferramenta paga e o MariaDB continua na comunidade open source. Então, o próximo passo agora é utilizar o MySQL -u root -p para colocar o password que nós colocamos agora. Então, vamos lá. MySQL -u root -p e apertar Enter. Então ele vai pedir a senha, que é a teste 1234. Ele abriu então o shell do MariaDB, que seria a mesma coisa que o MySQL. Agora nós vamos criar um banco de dados. E esse banco de dados ele vai ser criado com o nome de TeamPass. Tá aqui o nome dele, eu poderia criar com outro nome sem problemas, mas para facilitar para vocês eu escolhi o nome de TeamPass. Eu vou utilizar o formato UTF-8 e do tipo colate UTF-bin. Então tá aqui a linha que vocês precisam copiar e colar inteiramente no shell, tá? É só copiar e colar. Ao fazer isso aí, eu estou dizendo que eu quero criar um banco de dados com o nome TeamPass, utilizando o charset UTF-8 do tipo colate UTF-8-bin. Então, ao apertar Enter ali ele vai dar um OK. Então agora eu posso seguir o próximo passo. Quem quiser fazer esse mesmo procedimento no PHPMyAdmin, então eu deixei aqui os passos, tá? Eu não vou utilizar o PHPMyAdmin aqui, mas poderia ser utilizado. Então selecione base de dados, criar nova base, um nome para a base. Então aqui eu botei o TeamPass, o nome da base, selecione UTF General CI, tá? E aí ele vai ficar no mesmo padrão. Agora eu tenho que ajustar a permissão, então do mesmo formato. No shell, ó, então eu botei aqui no shell, eu vou utilizar essa linha aqui. Então vamos lá. Aqui eu estou dizendo que eu quero garantir todos os privilégios para o banco de dados TeamPass, então qualquer coisa, né, TeamPass, para o usuário TeamPass_admin @localhost, identificado pelo password, tá? Então aqui nós vamos alterar aqui, tá? Aqui eu só coloquei como exemplo. Vamos copiar só até aqui antes do ponto e vírgula.
senão ele vai apertar o Enter. E nós vamos modificar aqui, ó. Então aqui eu quero dizer que eu quero garantir todos os privilégios para o banco de dados TeamPass, esse cara existe. E aqui o usuário que eu quero criar, TeamPass_admin. Para fins educacionais, para vocês, podem utilizar esse usuário aqui. Eu recomendo que utilize um usuário fora de padrão, que não tenha TeamPass no nome. Tá? É que eu quis deixar um pouco mais fácil de vocês entenderem. O banco TeamPass tem um usuário TeamPass_admin, identificado pelo password. Tá? Nesse caso aqui, a minha senha não vai ser password. Eu vou colocar aqui a senha teste 12345. Então não é a mesma senha do root, tá? Aqui eu estou colocando uma nova senha. Então só para fins educacionais novamente, eu vou utilizar a senha teste 12345. Por favor, coloquem uma senha segura. Então eu só estou colocando uma senha insegura, isso é uma senha insegura, para fins educacionais, para que vocês possam compreender a ferramenta. Estou salientando porque senão depois o pessoal vai utilizar e vai dizer que a ferramenta tem vulnerabilidade. Tá? Então, saliento novamente, usem senhas sempre seguras, tá? Ao apertar Enter, ele vai colocar essa senha teste 12345 para o usuário TeamPass_admin no banco de dados TeamPass, ok? Feito isso, vamos para o próximo passo. Então aqui eu também deixei no PHP_myAdmin, caso queiram mexer nos privilégios, estão aqui todos os passos para executar. Então vai na aba localhost, privilégios, adicionar novo usuário, nome, aí vocês colocar o TeamPass_admin nesse caso, como eu coloquei, e clique em enviar. Vai na aba privilégios, editar privilégios no usuário TeamPass_admin, marque todas as opções e enviar. Feito isso no PHP_admin, é a mesma coisa que digitar isso aqui no Shell, ok? Perfeito. O próximo passo agora é sim fazer o download e a descompactação da ferramenta, porque até então nós fizemos apenas a instalação das dependências, instalação do banco de dados, criação do banco de dados e criação do usuário do banco de dados. Agora sim, nós vamos entrar no próximo passo, que é propriamente dito a ferramenta TeamPass. Aqui está o site do TeamPass, eu utilizo pelo GitHub, quem utilizar por outro sistema não tem problema, pode ser utilizado. E no momento a versão mais atual é essa aqui, 2.1.27.10. Se vocês quiserem consultar, é só abrir o link aqui e verifique qual é a versão mais atual. Então, ó, release 2.1.27.10, que foi liberada no dia 12 de dezembro de 2017. Aqui tem todas as modificações, toda a atualização que ela sofreu. Vocês podem consultar aí se tem a versão mais atual aí do que a 2.1.27.10, tá? Mas no momento vamos fazer o download dessa daqui. Eu vou copiar esse link, então eu vou copiar, vou aqui no meu servidor, eu posso digitar kit aqui para sair do banco de dados. E na pasta que eu tiver não tem problema, eu estou em /root, eu vou digitar wget e vou colar o link. Ao colar esse link, ele vai fazer download da ferramenta TeamPass na versão 2.1.27.10. Notem que o nome do arquivo está 21.27.10.zip. Não tem problema, dependendo da versão pode vir com um nome diferente. Quando eu fiz o laboratório a primeira vez, ele vinha com TeamPass 2.0 alguma coisa. Agora o pacote vem com 2.1.27.10.zip. Feito o download, eu vou só mostrar para vocês que foi feito o download. E a ferramenta tem 16 MB, 2.1.27.10.zip. O próximo passo agora é fazer um unzip dessa ferramenta. Então eu já vou escolher aqui aonde ela vai parar. Então, ó, eu vou dar um unzip, o nome desse arquivo .zip, -d para colocar um destino, e aí aonde que eu vou colocar ele. Então, em var www.html. Então, vou copiar essa linha e vou colar no meu terminal. Ao colar no terminal, eu vou apertar Enter. Quando eu faço esse processo, notem que agora aqui ele ficou, ó, var www.html TeamPass-2.1.27.10, a minha ferramenta aqui. Para facilitar na hora de abrir no navegador, eu vou mover esse conteúdo. Eu vou simplificar o nome. Ó. Ao invés de eu utilizar esse nome todo aqui com traço, ponto, eu vou apenas utilizar TeamPass. Então eu vou mover todo o conteúdo que tiver aqui para esse caminho. Tá? Então como eu faço isso? Apenas digitando MV, o local da onde está, para o local da onde vai. Feito isso, agora sim eu posso entrar em var www.html. Se eu der um ls-lh aqui dentro, notem que agora eu tenho a pasta
TeamPass, ao invés de ter TeamPass-2127.10. Então isso aqui só serve para ajustar aqui para não ficar ruim de digitar na hora no navegador, lá na hora de abrir a ferramenta. Feito isso, agora eu preciso ajustar algumas permissões. Notem que eu deixei aqui todas as permissões uma a uma, tá? Vocês podem copiar o bloco inteiro. Então aqui eu estou dizendo que eu vou utilizar o chmod -r para recursivo 0777 para aí TeamPass /includes. Então aqui eu estou dizendo que qualquer arquivo que tiver dentro de includes, ele vai dar 0777. Vocês podem copiar o bloco inteiro, senão ele não vai funcionar. Se não derem essas permissões aqui, a ferramenta não vai funcionar. Lembrando, eu não estou dando permissão 777 em toda a aplicação. Eu estou dando 777 apenas onde é necessário, e isso tudo está na documentação da ferramenta. Lembrando, sempre quando eu faço um vídeo, eu procuro a documentação oficial para fazer o vídeo para vocês. Nesse caso aqui, essas especificações estão sim na documentação oficial, e sim eu coloquei aqui porque senão ela não vai funcionar. Porque o pessoal pode se assustar porque tem um 777 aqui, mas não se preocupem, tá? É porque a ferramenta precisa desse tipo de permissão. Então vamos lá, vamos copiar esse bloco inteiro e vamos colar aqui dentro. Vamos apertar Enter aqui novamente, deu. Então ele executou chmod -r 0777 para a pasta TeamPass, a pasta includes, dentro da includes config, ó, dentro da includes eu tenho avatar, libraries, ó, então tem algumas pastas aqui, backups, files, install, upload, perfeito. Fora isso, não tem 777. Bom, próximo passo agora é fazer o acesso à ferramenta. Então, viram como é bem simples? Eu só precisei extrair a ferramenta em var www.html. O resto foi só a permissão e agora eu preciso acessar ela pelo navegador. Então aqui eu botei http://ip/TeamPass. Nesse caso eu vou utilizar o IP do meu servidor. Então lembrando, qual é o IP? O IP é 192.168.0.26. Então eu vou copiar esse endereço aqui e vou abrir aqui no navegador. Ó, notem que aqui ele abriu Apache, tá? Então, perfeito. Se eu botar TeamPass aqui, ó, TeamPass, ele tem que abrir então a ferramenta TeamPass. Tá aqui, então aqui ele dá um welcome, uma informação de instalação. Então nós fizemos a pré-instalação da ferramenta e agora, por intermédio de uma interface web, nós vamos fazer propriamente a instalação da ferramenta. Então aqui ele dá toda a recomendação de como fazer o processo. Então aqui ele está dizendo que precisa utilizar o MySQL Database, criar database TeamPass, criar o usuário, colocar permissão de administrador para a base de dados, permitir o acesso ao localhost para o banco de dados. Todas as informações aqui, caso para a ferramenta funcionar. Então nós vamos clicar em Next e aqui ele vai fazer uma verificação da estrutura. Então ele vai fazer uma checagem, ó, Server Checks. Path, né, o caminho absoluto para a pasta TeamPass. Então aqui, ó, var www.html TeamPass, tá correto. Aqui é meramente consultivo, vocês vão só verificar se está tudo ok. Aqui o caminho da URL, então vai ficar http://uip/TeamPass. Lembrando, se vocês estiverem utilizando por DNS, ao invés de estar o IP, vai ter que estar o nome. Mas para estar o nome aqui, vocês vão ter que estar setando no DNS de vocês aí o nome desse servidor, tá? Bom, feito isso aqui, ele vai verificar a estrutura de diretórios, ó. Então ele vai verificar se as pastas estão com permissão de escrita e se está tudo ok, tá? Então vamos lá, vamos clicar em Launch para ele verificar e ele vai verificar aqui, ó. Tem uma extensão XML aqui que não foi carregada. Então, qual é a extensão? GD, ó, extensão XML. Então nós temos que verificar por que ela não foi carregada, ó. E aqui também, o tempo limite do PHP está setado para 30 segundos ainda. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos reiniciar o Apache. Então vamos voltar aqui, Service Apache 2 Restart. Feito isso, agora nós vamos voltar aqui na ferramenta e dar um launch novamente. Vamos clicar em Restart, Next, Launch. Feito isso, notem que agora está tudo verdinho, tá? Então está contemplando tudo. O que tinha faltado era apenas o restart do Apache. Então eu fiz propositalmente para vocês verem a diferença antes de startar e agora
que eu startei. Então se tiver alguma exclamação aqui ou um sinal vermelho, você tem que verificar se não falta nenhuma extensão, nenhuma permissão e tudo mais. Feito isso, agora sim eu posso clicar em Next. Ao clicar em Next, ele vai perguntar aqui, host, qual é o nome do meu host? Isso aqui é a conexão com o banco de dados, então localhost. Qual é o nome da minha base de dados? TeamPass, então TeamPass. Qual é o meu usuário? Então é TeamPass_admin, correto? Foi esse que eu criei. E agora qual é a senha? Teste 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está a senha. Qual é a porta? 3306, que é a porta padrão do MySQL. Feito isso, então eu vou clicar em Launch para ele verificar se está tudo ok. A conexão foi estabelecida com sucesso. Agora sim eu posso clicar em Next. Então aqui ele está perguntando qual é o prefixo das tabelas. Podem deixar TeamPass_, não tem problema, ele vai preencher aqui o restante. O caminho absoluto do SaltKey, então isso aqui não é necessário preencher, caso vocês queiram preencher, ó, notem que se eu colocar ali, ele está dizendo, ó, aqui vai ser armazenado o arquivo de SaltKey, então se você deixar em branco, ele vai colocar em TeamPass includes, então ele vai deixar dentro de var www html TeamPass includes, então esse aqui é o padrão, e aqui uma senha de administração. Então aqui sim seria a senha de acesso à ferramenta, tá? Essa aqui vai ser a senha que nós vamos utilizar para abrir a ferramenta como admin, tá? Então não é a senha de banco de dados, é a senha do administrador do TeamPass. Aqui vocês podem colocar uma senha mais segura, tá? Mas eu vou botar aqui A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, tá? Só para diferenciar uma senha da outra. Altamente recomendado aqui seria uma senha segura. Vamos clicar em Launch. A informação foi armazenada, vamos clicar em Launch e ele vai fazer esse processo agora. Está criando as tabelas, está criando as categorias, está tudo sendo criado aqui. Feito isto, agora eu posso clicar em Next. Ao clicar em Next, então ele coloca aqui finalização e aí ele comenta aqui que foi criado um arquivo chamado setting.php no servidor e também o sk.php para os arquivos encriptografados, tá? Então se você quiser trocar as permissões, você pode trocar as permissões. Então vamos clicar em Launch e depois em Next novamente. Feito isso, então ele agradece a instalação do TeamPass, lembrando ainda que o usuário administrador é admin, e aí então ele diz aqui se em alguns casos pode ser que a pasta de instalação não seja removida, então ele está sugerindo clicar em Move to Home Page ou clicar em Launch aqui para ele fazer esse processo. Vamos clicar em Move to Home Page e ele vai abrir então essa tela aqui para vocês. Então notando aqui, ó, vou voltar na Wiki só para dar algumas informações aqui para vocês. Então na Wiki eu coloquei aqui, ó, a seção do TeamPass, então nós fizemos todo o setup através do http://ip, que é o IP do servidor, /TeamPass. E agora, depois do setup concluído, ele vai mostrar essa mensagem aqui em cima. Ou seja, apenas usuários administradores podem logar. O sistema está ativado no modo de manutenção. Tá? Então, esta mensagem aqui, ela se dá porque ele não conseguiu remover a pasta de instalação. Então, mesmo que eu tente utilizar o usuário admin com a senha criada, que é ABCD1234, ele não vai deixar acessar o sistema. Ó. Install folder has been removed. Tá? Então, se eu tentar logar de novo, ele não vai deixar enquanto eu não fizer um procedimento aqui. Eu deixei na wiki aqui para vocês o caminho. Ó, observação, caso exiba a mensagem maintenance mode has been activated, only administrators can log in. Então tá aqui o que vocês têm que fazer, ó, rm-rf para ele remover o caminho e aqui o caminho da pasta install. Então vamos copiar, vamos colar agora aqui no nosso shell. Feito isso, é só voltar novamente, eu vou mostrar aqui para vocês, só voltar novamente na aplicação e tentar logar novamente nela. Então só vou clicar em Enter e ela vai então acessar. Então essa aqui é a primeira interface do TeamPass depois de instalado. Então notem que ele já carrega aqui as configurações da ferramenta. Então, como eu comentei, o usuário administrator, o admin, ele não vai criar senhas, ele vai criar usuários, ele vai criar pastas, ele vai criar
toda a estrutura para outros usuários que não são admin utilizarem o software. Então aqui dá algumas informações, eu não vou me deter em explicar item por item da ferramenta, porque é uma ferramenta bem grande. Algumas características dela que eu acho interessante, ó, embaixo ele informa quantos usuários estão online no momento e a sessão expira em 59 minutos e 10. Então toda vez que eu logar na aplicação eu consigo me manter conectado por 60 minutos. Isso totalmente ajustável, eu posso aumentar esse tempo ou eu posso diminuir esse tempo, vai depender muito de como eu quero que a ferramenta funcione. Eu posso ainda obter algumas informações aqui dentro da ferramenta, tá? Algumas configurações. Então, por exemplo, eu posso verificar se foi lançada alguma correção, algumas mensagens da comunidade, algumas informações da própria ferramenta, as bibliotecas que ela utiliza, enfim, uma infinidade de informações. Mas eu posso vir aqui nessa chave aqui, ó, que é a parte de settings, configurações. Então eu vou clicar nela uma vez e aqui eu tenho toda a configuração da minha ferramenta. Uma das coisas interessantes que ela tem aqui é a questão do HTTPS. Então, lembrando, se eu tiver um certificado e pode ser Let's Encrypt ou Certbot, eu posso utilizar, por que não? Então eu vou habilitar aqui o HTTPS e vou utilizar esse certificado. Tá? Outra função que eu posso transformar ela para o português. Posso deixar ela traduzida para o português BR. Eu não aconselho a utilizar em português BR, porque os caracteres vão ficar todos eles bizarros, tá? Todos não, mas alguns caracteres vão ficar num formato estranho, principalmente os que tiverem acentuação. Depois que eu cliquei em trocar a linguagem padrão para português, eu preciso deslogar e logar novamente. Mas uma coisa interessante que eu preciso mostrar para vocês aqui antes é justamente essa parte de manutenção, tá? Então, se vocês notarem nas opções onde nós nos encontramos, tem aqui, ó, Enable Maintenance Mode, Disable User Login. Então ele está yes. Ó, no caso aqui eu vou colocar não, para ele não habilitar o modo de manutenção, e agora a ferramenta não estará mais no modo de manutenção. Feito isso, então agora eu posso deslogar da ferramenta, fazendo logout. Notem que ele já trocou para conta e agora eu posso colocar conta e senha aqui. Então senha admin, notem que já não aparece nem mais a tarja vermelha e a senha ABCD1234. Vamos logar, tá aqui, ó, ele está traduzindo agora. Agora ele está falando com vocês em português. Eu não recomendo porque pode ter problemas com acentuação, tá, gente? Isso vai depender muito do servidor Apache que tu tem utilizado, como está instalado, configurado. Há pessoas aí que são adeptas a utilizar todas as ferramentas no idioma inglês, justamente por questões da tradução. Muitas vezes não está efetiva a tradução, ela não está uma tradução entendível. Geralmente na questão de troubleshoot aí o pessoal reclama muito, tá, de softwares em português. Mas há quem considera aí utilizar a ferramenta em português uma alternativa válida. Feito essas opções aí, então agora eu posso clicar novamente em configurações e agora eu vou ter todas as configurações da ferramenta. Então notem que é uma ferramenta que tem muita utilização e tem muita configuração, então não tem como eu viabilizar um vídeo mostrando setup por setup dela, tá? Eu vou dar um overview geral da ferramenta e aí vocês vão explorar a ferramenta, vão buscar informações sobre a ferramenta, tá, gente? Então senão eu vou ficar fazendo um vídeo de 2, 3, 4 horas em cima de uma ferramenta só. Então aqui tem algumas informações interessantes sobre a questão de habilitar a base de conhecimento, ativar a criptografia dos itens anexados. Então tem algumas configurações bem interessantes aqui que vocês podem dar uma explorada, tá? Então temos aqui personalizar, então eu posso personalizar a ferramenta conforme o meu gosto, então eu posso escolher algumas informações aqui para deixar, como habilitar a expressão de senha. Por exemplo, eu posso dizer que a senha pode expirar de tanto em tanto tempo, então eu posso fazer isso aí. Habilitar a impressão de itens para um arquivo PDF, então eu posso gerar arquivo PDF com senha. Enfim, vocês vão ter que ler a ferramenta aí passo a passo, tá, gente? Eu tenho aqui a parte de upload, então eu posso definir aqui tamanho máximo de arquivo em mega para upload e aqui colocar as extensões que são permitidas. Então eu estou permitindo doc, docx, enfim, PDF, txt, xls, enfim, todos os tipos de permissões aqui necessárias. Ó. Então eu posso ainda permitir imagens
do tipo JPEG, PNG, GIF, PNG, também arquivos setzip, rar, tar, zip, outras extensões permitidas, SQL, XML, enfim. Aqui eu também posso personalizar imagens, ó. Então eu posso colocar imagens em 800 por 600 ou especificar outro tamanho. Ações específicas, então ainda posso aqui remontar arquivo de configuração, atualizar a pasta de pessoas para todos os usuários, remover itens órfãos do banco de dados, otimizar o banco de dados quando tu tem muita informação na ferramenta é interessante, mas sempre tem um backup antes de executar qualquer coisa, tá? Sempre tem um backup da base de dados. Excluir arquivos antigos, recarregar cache de tabela, alterar o salt key principal, criptografar e descriptografar os anexos dos itens, tá? Opções de LDAP, então quem quer integrar a ferramenta com uma base de dados do tipo LDAP, ó, pode ser utilizado aqui, ó. Então ele vai integrar com o Windows, o AD, né, o Active Directory, ou o POSIX OpenLDAP. Então existem algumas funcionalidades na ferramenta aí que vocês podem utilizar. Então você pode utilizar ainda a autenticação por meio dupla autenticação, opção de 2FA, que seria dupla autenticação, fator de dupla autenticação, e aí você pode utilizar o Google ou habilitar o Dual Security, o Access. Então tem vários tipos de dupla autenticação. Ainda tem a opção de backup, então eu posso criar backup com chaves específicas de criptografia, para ele criptografar o próprio backup. Então eu posso ter o backup em outra unidade da base inteira de dados ou de parte dela, e aí especificar uma senha diferente de todas, tá? Ainda posso restaurar o banco de dados e o caminho da onde que vão ser armazenados aí os backups da ferramenta. Aqui ainda tem as opções de nome do backup, a senha do backup, enfim, tem uma infinidade de features aí para a ferramenta funcionar. Aqui eu também posso configurar um servidor SMTP para o envio de e-mail, ou seja, quando alguém adicionar, alterar ou remover uma senha, eu sou notificado através de e-mail. Isso aqui é muito útil, muitas ferramentas aí não têm uma funcionalidade assim de envio de e-mail, tá? Então isso aí é bem útil para vocês. API, então eu ainda consigo utilizar o TeamPass através de uma API. Para quem é desenvolvedor aí pode utilizar uma API da própria ferramenta e obter informações em outros softwares, tá? Não vem ao caso agora, tá, gente? Então nesse caso aqui eu vou agora para o básico. Depois que eu mostrei toda a questão de configuração da ferramenta, que é bem extensa, tá, gente? Eu dei uma pincelada mega por cima para tentar mostrar de fato como a ferramenta funciona. O spot desse vídeo aqui é justamente mostrar a ferramenta funcionando, não é essa questão de configuração. Para isso eu preciso ter duas coisas. Inicialmente eu preciso ter duas coisas. Eu preciso ter uma base de usuários, então aqui eu tenho os usuários cadastrados. Ó, quando traduziu a ferramenta, olha o que aconteceu, ó, a página já ficou ali, ó, com a acentuação errada. Tá? Então tome muito cuidado aí com a tradução da ferramenta, tá? Não tem problema, mas pode, se tu gerar uma senha e ficar com um caractere bizarro, né? Fica estranho, né? Então aqui eu tenho a gerência dos usuários. Então nesse caso eu tenho o usuário admin, que nós utilizamos agora, OTV e a API. Todos eles estão no modo administrador, ou seja, eles não conseguem criar senhas, eles só gerenciam a ferramenta. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um usuário. Então eu vou clicar aqui em adicionar um novo usuário e vou colocar aqui um nome para esse usuário. Então uma coisa interessante que a ferramenta faz é trabalhar no estilo de AD, de Active Directory. Então aqui o nome vai ser Diego e o último nome vai ser Costa. Notem que o nome do usuário ficou, ó, login diego.costa. A senha eu posso digitar aqui ou eu posso criar aqui uma senha segura. Então eu vou clicar aqui e ele vai gerar senhas para mim, ó. Então eu posso utilizar a ferramenta dessa maneira. Geralmente ela é configurada para os caracteres pequenos, tá? Então eu vou dar um zoom na tela para que vocês consigam ler um pouquinho melhor aí, tá? Então ó, tem um pouquinho de zoom para vocês enxergarem um pouquinho melhor. O tipo de formatação das fontes são pequenas mesmo, tá, gente? Vamos lá. Eu posso utilizar aqui uma senha padrão que eu queira. Minha senha super segura !! Isso pode ser usado como senha, desde que eu me lembre depois. Aqui eu vou preencher o e-mail, Diego Costa, por exemplo, pode ser diego.costa, enfim, projetohut.com.br.
que vai ser o e-mail da pessoa. Ó, o usuário é administrado por apenas administradores. Então o Diego.costa é um usuário que apenas os administradores podem alterar alguma coisa nele. E eu vou selecionar um papel para ele, ó. Eu não tenho papel para ele. Não tem nenhum papel, tá? O que é o papel? É o que ele pode fazer. Então, antes de criar o usuário, clicar aqui em gerenciamento de papéis. Então não tem um papel aqui. Então eu vou criar um novo gerenciamento de papéis e vou colocar um nome para ele. Por exemplo, suporte. O papel suporte, ele vai ter um tipo de complexidade necessário do tipo muito fraco, fraco, médio, forte, muito forte, pesado e muito pesado. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que esse papel que eu estou atribuindo, ele tem que ter um nível de complexidade de senha. Então eu posso escolher entre médio, forte, aí dependendo do gosto de vocês. Eu costumo escolher médio, pelo menos médio, tá? Porque senão a senha fica muito grande e também fica complicado. Então médio, vou clicar em salvar. Notem que ele criou aqui, ó, suporte do tipo médio. Agora que eu tenho um papel, agora sim, ó. Então eu posso ir lá e criar um usuário. Então gerenciamento de usuário, vamos clicar em novo, vamos preencher novamente, Diego Costa, a senha, eu vou gerar uma senha aqui e vou colocar um e-mail aqui, diego.costa. Agora sim, agora eu posso selecionar os papéis, ó, papéis, suporte. E aqui eu posso deixar esse usuário bloqueado, tá? Não é o caso, tá? Eu só vou clicar em salvar e agora ele veio para cá. Então eu tenho conta diego.costa, o nome é Diego, o sobrenome é Costa, gerenciado por administrador, o papel dele que ele usa é o suporte, e agora eu tenho que colocar um nível de senha para ele, tá? Um nível de acesso para ele. Então se eu colocar ele como administrador, ele só vai administrar assim como o usuário admin. Se eu colocar ele como gerenciador, eu já expliquei para vocês, então eu tenho o administrador, gerenciador, somente leitura, e aqui eu tenho alguns outros, ó. Eu tenho para recursos humanos, ó, interessante isso aqui, ó. Antigamente a ferramenta não tinha essa opção de recursos humanos, então o usuário pode gerenciar todos os outros usuários, exceto administradores, independentemente da participação no grupo. Usuários de RH também têm direitos de gerentes adicionados à sua conta. Ó, que interessante isso aqui, ó. Depois nós temos aqui, pode criar uma pasta no nível de raiz e aqui habilitar a pasta pessoal. Então vamos supor que o Diego ele vai ser um cara que ele pode ser um gerenciador, então eu só marcar gerenciador, ó, eu ativei aqui, ele já fica funcional, perfeito? Eu também posso utilizar aqui, ó, eu posso clicar aqui para editar, eu posso clicar aqui na chave para alterar a senha, eu posso clicar nesse jornalzinho para ver os registros do usuário, e eu posso clicar aqui para enviar ao usuário o código do Google Authenticator por e-mail. Se eu clicar aqui, ele vai habilitar aqui o e-mail, ó, e vai enviar um e-mail para o usuário. Nesse caso não está configurado o SMTP, ele certamente não enviou e-mail, mas se tivesse configurado, ele iria enviar um e-mail para o usuário dando a senha para ele. Aqui eu ainda também posso verificar as pastas visíveis, ó, então aqui o Diego Costa não tem pasta nenhuma ainda para ser exibida. Bom, feito isso, agora eu posso simplesmente sair do usuário admin e entrar com o Diego Costa. Agora sim, Diego.costa com a senha fraca que eu coloquei. Bom, aqui ele já deixou eu utilizar a ferramenta. Ó. Então no caso, eu não tenho permissão para ver esse item. Ó. Então a pasta raiz ele não está me permitindo ver nada aqui dentro. Ó, então deixa eu explicar como é que funciona a ferramenta para vocês. Então essa aqui é a tela onde eu vou gerenciar as minhas senhas. Então logo em cima eu tenho aqui uma chave, então é senha. Aqui eu tenho encontrar, seria localizar. Aqui eu tenho como adicionar aos favoritos, então eu tenho meus favoritos. Aqui eu tenho gerenciamento de pastas, gerenciamento de papéis. Aqui em cima eu tenho ainda gerenciamento de usuários e também visualizações. Fora a parte de gerenciamento da minha conta aqui. Então eu tenho a opção do meu perfil, estender a sessão por mais uma hora, sair. Ainda tenho aqui como alterar as minhas informações como o e-mail, como a foto, a imagem, ou então eu posso selecionar um arquivo PNG do meu próprio computador. Eu posso usar aqui uma imagem PNG. Ainda posso verificar algumas informações aqui. Eu posso alterar o idioma, o meu time zone, enfim. Tá? Eu clicando em fechar, ele já altera ali o ícone
da minha imagem. No caso, se eu quiser criar agora uma pasta, tá? Lembrando que eu posso criar pastas e dentro dessas pastas eu posso então criar senhas. Então vou adicionar uma pasta, então vou clicar aqui nesse menu lateral e clicar em adicionar uma pasta. Vou digitar o nome banco de dados. E aqui o tipo eu posso escolher entre a complexidade muito fraco, fraco, médio, forte, enfim. Ele sempre vai trabalhar nesse formato aqui, tá? Se eu quiser eu posso colocar forte e clicar em salvar. Feito isso, agora eu posso criar uma senha. Então, ó, adicionar um item. Ó. Então, eu vou tratar sempre como item. Ó. Então, adicionar item. E agora, por exemplo, MySQL, por exemplo. Descrição, senha do banco de dados em MySQL. Poderia colocar uma descrição aqui, tá? A pasta é banco de dados, o login, por exemplo, eu posso botar, sei lá, o login vai ser root, o e-mail diegocosta@projetoroot.com.br, a URL http://92.68.0.26, por exemplo, isso aqui é só para simular, tá? Aqui eu poderia fazer uma formatação de texto em negrito, enfim, posso botar um link se eu quiser, enfim, posso fazer um monte de firula aqui. Senha e visibilidade. Então se eu clicar aqui, ele vai ter aqui a senha, confirmar, e aqui a senha do tipo forte. Ó. Então, gerar uma senha. Notem que eu tenho a opção 123, ABC e arroba sustenido e comercial. Então aqui está marcado no modo seguro. Então, o tamanho de 8 caracteres, eu posso aumentar aqui para quantos caracteres eu achar necessário, por exemplo, botei 12, e aqui eu tenho as opções gerar, copiar e visualizar, esconder, mostrar a senha. Então, no caso, como está em branco, eu preciso gerar uma senha, então eu vou clicar aqui em gerar. Ó. Notem que ele gerou, e aqui ele já mostrou do tipo pesado, e ela está aqui. Agora eu posso visualizar, ó. Então está aqui a senha, ó. Senha utilizada, essa aqui é uma senha considerada forte para o software, tá? Então no momento que eu aceitar essa senha aqui, eu posso colocar um tipo de etiqueta, mandar por e-mail se eu quiser, enfim, tá? Eu posso copiar ela ou clicar em salvar. Então eu vou clicar em salvar. Notem que ele vai adicionar aqui com uma tagzinha, tá? Uma bandeirinha, uma tag MySQL senha do banco de dados em MySQL. Então ela fica aqui, ó. A descrição fica senha do banco de dados em MySQL. Aí tem a senha, a conta, o e-mail que foi cadastrado, a URL. Se tiver a imagem restrito a e etiquetas vai aparecer aqui também. Se eu quiser copiar essa senha, eu posso clicar aqui nesse ícone aqui e ele vai copiar a senha. Ou eu posso clicar aqui para ele exibir. Ó. Se eu clicar aqui uma vez, ó, ele exibe e oculta. Então eu tenho que ficar segurando o clique e aí ele vai exibir a senha cadastrada. Se eu quiser copiar, é só clicar uma vez, ele copiou para a área de transferência. Então eu consigo colar isso em outro objeto. Tá, gente? Então se eu quiser agora criar uma nova pasta também, ó, criar nova pasta, por exemplo, adicionar uma nova pasta, eu vou botar aqui sites, por exemplo, e vou clicar em salvar. Então notem que ele ficou agora a pasta sites aqui dentro. Então eu criei um pouquinho errado a estrutura, tá? Mas vocês entenderam qual é a jogada, tá? Então aqui eu tenho sites, banco de dados. Na verdade elas teriam que estar uma do lado da outra aqui, tá? Eu vou simular aqui a maneira correta, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos excluir e vamos criar novamente. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada... Então eu criei uma pasta chamada minhas senhas. Dentro de minhas senhas eu vou criar uma outra pasta chamada sites. E aqui eu vou utilizar médio. E dentro de minhas senhas eu também vou utilizar outra pasta chamada banco de dados. E vai estar dentro de minhas senhas. E do tipo forte. Ok. Então agora sim, agora eu tenho uma estrutura certinha de pastas. Dentro de cada pasta, então eu vou colocar as senhas que eu achar necessário. Então isso aqui é uma maneira de organizar as senhas, tá, gente? Então não necessariamente você precisa usar desse formato aqui, tá? Então é claro que vocês, ó, notem que aqui, ó, número de vezes que ela foi exibida, ó. Então eu posso clicar aqui, ó. Se eu clicar novamente aqui, ele vai contar 3, ó. Cada vez que eu visualizar uma senha, ele vai fazer uma contagem aqui, ó. Então até isso
ele tem um processo de auditoria já nativo. Então ele vai dizer quantas vezes alguém já clicou naquela senha para visualizar. Então aqui no caso 4, se eu alterar novamente, 5, olha, então ele vai aumentando. Tá? Então significa que se alguém clicar aqui, ela pode ter copiado ou utilizado a senha. Tá? Não quer dizer que ela fez isso, mas caso tenha aqui um número que representa o número de quantas vezes alguém já clicou na senha. Se eu quiser modificar ela, eu posso clicar aqui de novo, ó, eu posso editar o item, excluir ou copiar o item. Então aqui vocês vão criar a estrutura de vocês aqui, tá? Eu não vou ficar criando senhas e mais senhas aqui, porque a funcionalidade é essa aí mesmo, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora. Eu vou criar um outro usuário para mostrar para vocês que eu não consigo visualizar essas senhas. Então eu vou lá, vou sair, vou utilizar a conta do admin. Então admin abcd1234. Vou lá na criação de usuários, né? Vou criar um papel primeiramente. Notem que aqui eu tenho nos papéis, ó, nas minhas senhas, quem tiver o papel de suporte, ele não pode fazer escrita, por exemplo. Ó, então não é possível deletar itens, não é possível editar os itens. Então vamos salvar. Então eu vou criar um novo papel agora chamado estagiários. Complexidade muito fraco. Estagiário não pode visualizar. Então nesse caso eu vou colocar aqui nas minhas senhas, ele vai ter somente leitura. Ó, então tudo vai ter somente leitura, então ele não pode visualizar. Vamos criar um usuário com papel de estagiário. Vamos lá, então vamos criar um usuário, João Júnior, sei lá quem é. A senha 12345. Não precisa de e-mail. O papel dele vai ser estagiários. Vou clicar em salvar. Precisa realmente de e-mail. Então vamos lá. João Júnior @123.com, tá? E vamos lá. Vamos clicar em salvar. Perfeito. Então agora nós temos aqui o usuário João Júnior que tem o acesso como estagiário. Vamos sair da ferramenta, vamos deslogar dela e vamos logar como João.Júnior com a senha 12345. Então aqui ele já pede para cadastrar uma senha, então eu vou botar aqui teste 123. Teste 123. Vamos alterar a senha. Feito isso, tá aqui. Então notem que o usuário João.Júnior, ele já carrega as senhas que foram cadastradas, ó. Mas será que ele consegue apagar? Vamos lá, excluir item. Ó, você não tem permissão para fazer isso. Então o usuário, ele só vai conseguir agora usar para visualizar as senhas. Caso precise apenas uma determinada pessoa utilize apenas com modo de visibilidade, ou seja, ele precisa usar para acessar um servidor. Então ele não vai modificar nenhuma informação, ele só vai visualizar. Então eu posso aqui copiar a senha e utilizar ela, não posso alterar ela. Se eu clicar em editar, eu não consigo. Se eu clicar em excluir, eu também não consigo. Ó, excluir item, também não tenho. E eu também não consigo criar uma pasta. Ó. Então editar pasta, adicionar pasta, não tem permissão. Então praticamente eu não tenho permissão para fazer nada a não ser visualizar. Então esse é o diferencial de ferramentas como o TeamPass. São opções que ferramentas como o KeePass não te permitem, tá? Então essa é uma funcionalidade bem interessante. Então vou voltar apenas aqui na Wiki para mostrar para vocês aqui a finalização da ferramenta. Eu deixei aqui para vocês um extra para quem quer utilizar pelo wispconfig. Tá aqui os passos. Então é criar o banco de dados e usuário no banco conforme já exibido nos vídeos de wispconfig. Então pode ser o nome do banco TeamPass e o usuário TeamPass_admin, não tem problema, tá? Vai ficar C1 lá, o C2, enfim, o cliente, o número e o nome do banco. Criar site para hospedar o TeamPass, executar SSH e ir na pasta do cliente. Exemplo var www.client1 web e executar os passos 5, 6 e 7. Então lembrando, passo 5 é o download, o 6 é ajustar as permissões e o 7 é acessar o TeamPass conforme foi exibido agora, tá? Então, para quem quer utilizar aí pelo wispconfig, tá aqui. Eu só coloquei um extra aqui porque eu utilizo pelo wispconfig em uma empresa que eu administro.
e o pessoal acaba utilizando o TeamPass através do ISP-config, tá, gente? Então, eu acredito, gente, que o que eu podia explicar da ferramenta, basicamente, era isso aí. Depois tem questões mais de personalização, de integração, de aplicação, enfim, aí eu acho que é uma questão mais de usabilidade da ferramenta, que uma boa leitura nos manuais da ferramenta vão ajudar. Caso vocês sintam a necessidade ou tenham dúvida de algum item, alguma funcionalidade da ferramenta, me mande aí um e-mail ou mande nos comentários aí que eu vou responder, ou até faço um novo vídeo com alguma funcionalidade extra aí da ferramenta. Mas o básico dessa ferramenta é isso aqui, ela trabalha de uma maneira colaborativa e de uma maneira segura, tá? Notem que eu não estou utilizando HTTPS, então isso eu recomendo, já que estamos falando em segurança, eu recomendo que no mínimo se utilize um certificado HTTPS, pode ser aí o Let's Encrypt ou um certificado que tu tenhas aí, passe até um próprio auto-assinado, o importante é estar no protocolo HTTPS, tá? Mas para ficar uma coisa mais interessante visualmente, utilizem o Let's Encrypt, um certificado aí que você tem aí para facilitar aí a visualização com segurança das senhas, tá? Aumentando assim, claro, o protocolo, porque em HTTP ele passaria em texto plano as senhas, então não é interessante. Então, utilizando HTTPS, tu vai restringir a tua aplicação, tu vai deixar ela mais segura. E aí, então, já porque tu está tratando com uma informação sensível, né, que são senhas e principalmente senhas de diversos, talvez clientes ou talvez diversos serviços que tu pode cadastrar dentro da ferramenta. Eu acredito que a ferramenta TeamPass, ela é uma ferramenta aí que vem no quesito de auxílio à gerência colaborativa de senhas. De repente, se tu não viu a utilização da ferramenta, é porque talvez tu não tenha uma equipe grande que lide com essas informações. Mas no momento que tu tem aí uma equipe aí de mais de 3, 4 pessoas trabalhando diariamente com diversos bancos de dados, com diversos serviços, com diversas aplicações, é necessário sim ter uma gerência de senha. É claro que, além de tudo, tu consegue ter de uma forma organizada um controle de todas as tuas aplicações e utilizar senhas diferentes, né? O que o intuito aí de ferramentas como o TeamPass, KeePass, enfim, outras ferramentas é justamente tu não utilizar a mesma senha para os diversos serviços que estão disponíveis aí na internet, tá, gente? Então, o objetivo de mostrar para vocês aí a ferramenta, fica aí na descrição todas as informações adicionais aí, todos os caminhos aí que eu utilizei. Não deixe de dar uma olhada na nosso wiki, são informações que estão lá que fazem o conteúdo do projeto Root aí se destacar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, um vídeo que se estendeu um pouco, mas fica aí a tarefa para vocês descobrirem a ferramenta TeamPass. Ela é uma ferramenta extremamente útil, extremamente interessante de se utilizar numa infra. Coloque aí nos comentários se já utiliza ferramentas desse segmento ou até mesmo a própria TeamPass. Diga aí o seu ponto de vista positivo ou negativo das ferramentas que vocês utilizam. O que eu tinha para falar sobre esse sistema aí, o TeamPass, era isso. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!